Pessoal, boa noite. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja nos nossos corações na noite de hoje. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Nós vamos aguardar um pouco, dar um tempo para todos entrarem. A nossa conversa tem início previsto às 20 horas e 30 minutos. Nós estamos já então no nosso horário. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que Ele nos fortaleça na nossa conversa. Boa noite, amigos, amigas, irmãos, colegas. Gostaria que vocês me dessem um retorno, se estão vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Boa noite, Kátia, boa noite, Mariane. Vocês estão me escutando bem, estão também me enxergando bem, está tudo jóia na transmissão? Aguardo um retorno de vocês. Obrigado, Kátia. Recebemos aqui que está tudo certo, que a gente pode começar. Pessoal, muito boa noite. E que Jesus nos abençoe, que Ele envolva os nossos corações. Nós estamos aqui na noite de hoje no Papo Espírita, nesse canal que está sendo disponibilizado pelo Lemana, o Lar Espírita Maria de Nazaré. Eu me chamo Alexandre, sou irmão de vocês de Brasília e participo também do Lamana, que é o Lar Assistencial Maria de Nazaré. E nós temos feito no mês de setembro várias lives falando a respeito do suicídio. E na sequência que a gente vem nesse mês, hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Na prevenção contra o suicídio, nós vamos falar do tema Viver Bem, para desencarnar bem. Todo o excesso é um suicídio indireto. É um tema que muito importante e muito interessante para a gente. Então, antes de começar a falar sobre este tema, eu gostaria de pedir a assistência dos bons espíritos, do nosso amado Mestre Jesus, para que neste momento possa nos envolver, a nós que estamos falando e a todos vocês que estão escutando, a fim de que a mensagem de Jesus chegue nítida, clara, perfeita aos nossos corações, a fim de que a gente consiga entender e compreendê-la, pois ela é para nós a nossa maior arma, digamos assim, de prevenção contra suicídio. Jesus é para nós o roteiro seguro para nós andarmos aqui na Terra, porque a Terra constitui uma escola de aprendizado. E nessa escola nós passamos por várias situações, inclusive muitas delas de perigo, que levam a nossa vida a um perigo. E as recomendações, os exemplos, os ensinamentos de Jesus, eles são para nós o antídoto para nós revertermos essas situações, problemas, para nós sabermos lidar com tudo isso. Então, eu convido todos nós que aqui estamos reunidos neste momento para elevarmos o nosso pensamento. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Pensemos no nosso amado Mestre Jesus e coloquemo-nos em suas mãos neste momento, agradecidos por esta oportunidade e te rogando, Senhor Jesus, a tua presença em nosso meio. Daquelas palavras que o Senhor disse aos apóstolos, que quando 2 ou 3 se reunissem em teu nome, que o Senhor se faria presente no meio deles. E aqui estamos nós reunidos em teu nome, a vos convidar para que esteja conosco em nossa reunião, para que seja o Senhor aquele que nos guie e nos conduza no nosso entendimento das palavras, da conversa que teremos nesta noite. Que o Senhor envolva os nossos corações também, a fim de nos fortalecer, a nós e aos irmãos que estão necessitados, irmãos nossos que atravessam lutas,
daquelas que apertam o coração, que nos desestruturam, que nos ferem, que nos machucam, que nos levam a tropeçar, que nos levam a cair. E nos colocamos, Pai, na condição de pedintes pelos nossos irmãos a Ti, para que a Tua misericórdia, como uma chuva de bênçãos, possa cair sobre nós, a tratar essas feridas que se abrem em nossas almas, como um remédio, um lenitivo que possa as curar. Senhor Jesus amado, graças nós te damos. Tua proteção e tuas bênçãos nós te pedimos. E que a tua orientação seja o nosso guia na noite de hoje. Venha estar conosco e participar conosco desta conversa. Por fim, que seja o Senhor a conversar conosco, a nos orientar. Nosso muito obrigado a Ti, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Tua Mãe, por todos os sofredores no mundo espiritual, em especial os suicidas. Que o manto de Maria cubra as dores abertas, as chagas e as feridas abertas nas almas que passam pelos tormentos e pelas dores no plano espiritual. E que as mães, os entes queridos, amados, aqueles que se viram nestas condições do afastamento, do desligamento dos seus seres amados, receba de Maria estas bênçãos que consolam. Que a nossa Mãe Santíssima nos abençoe, que os nossos benfeitores amigos nos auxiliem e tragam a mensagem de Jesus até os nossos corações, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe a todos. E, em nome de Deus, nós pedimos permissão para iniciarmos a nossa conversa. Que assim seja. Pessoal, é uma alegria poder estar com vocês nesta noite, de conversarmos a respeito do tema suicídio. Setembro Amarelo tem sido um trabalho de oportunidades para todos aqueles que se dedicam a ajudar o seu próximo, porque o suicídio é uma ocorrência no nosso meio, como a pandemia, que tem requerido de nós esforços para que a gente possa lidar com ela. O suicídio, no silêncio, tem atacado os nossos lares, as nossas vidas, tem estado conosco durante todo esse tempo, bem antes da pandemia do coronavírus aparecer. Também é uma pandemia por si só, levando à morte, mas o suicídio é possível ser evitado. Nós temos condições, sim, de ajudar no processo de prevenção, pelo trabalho da orientação e da palavra, do exemplo, da assistência, das portas abertas que conseguimos deixar, que nós conseguirmos deixar, para aqueles que atravessam problemas e veem nas suas mentes a sugestão do suicídio. Setembro Amarelo é uma proposta para todos. Não existe aquele, eu não preciso. Todos nós estamos envolvidos. Como uma vez eu vi uma figurinha muito interessante de um barco e dois homens neste barco, um do lado direito e outro do lado esquerdo do barco, e do lado direito tinha um buraco por onde entrava a água. E a pessoa que estava do lado direito tinha uma latinha e pegava a água e jogava a água do barco fora. E o outro que estava do lado esquerdo falava assim do lado direito, falou assim, você que tem que jogar essa água fora, porque o buraco está aí do seu lado. E naquela imagem a gente vê no barco, a gente sabia que se o barco afundasse, os dois iriam afundar juntos. Que não somente aquele que estava do lado do buraco, onde o buraco estava no barco, do lado direito. Mas os dois, o barco afundando, os dois iriam afundar junto com o barco. Ou seja, era dever dos dois tirarem a água do barco e não só do rapaz do lado direito que precisava de tirar. E o tema, então, suicídio, é assim conosco também. É algo que mexe com todos, é algo que requer participação de todos nós. Os que estão mal e os que estão bem. Porque hoje nós estamos bem. Quem nos garante que amanhã não passaremos por uma dificuldade, por um momento difícil? Aqueles que estão mal hoje podem ser aqueles que vão nos estender a mão, que já vivenciaram a situação difícil, que conseguiram vencer este momento difícil e se fortaleceram com ele. E agora têm condições de estender mãos amigas e serem elas as mãos que possam nos socorrer.
estamos ligados uns com os outros. Assim Deus nos fez a todos. A convivência na humanidade, ela se faz dos nossos relacionamentos. Pedimos a Jesus que nos oriente e nos abençoe neste tema de hoje, que é suicídio, mas é um suicídio diferente do que a gente tem conversado até agora. Até agora nós temos visto casos e focado nas situações em que o suicídio ele é cometido por desespero, por uma dor, num momento infeliz a pessoa cometer o suicídio. Aquela que ela parte para tirar a própria vida, que é o que a gente tem conversado. Na palestra, na conversa que nós teremos hoje, o enfoque é um suicídio diferente. Mas como assim diferente, Alexandre? Suicídio é suicídio, sim, suicídio é suicídio, ou seja, é o ato de tirar a própria vida. Existe, porém, uma situação, que é a que nós vamos conversar, que às vezes a gente não dá importância, que às vezes a gente não consegue perceber num primeiro momento. Nós acreditamos que não estamos enquadrados naquela situação e achamos que nós não estamos cometendo suicídio. Qual é essa situação? É quando nós vamos nos matando aos pouquinhos, em doses homeopáticas. Cada dia que passa, a gente se mata um pouquinho só. Então, não é o suicídio que tira a vida de uma vez, num ato único, que a gente chega e acaba com a vida naquele momento. São atos repetidos, diários, que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e que acabam por nos matar de uma forma prematura. Nós estamos aqui na Terra e temos um tempo determinado que está traçado por Deus. Deus traça o nosso tempo na Terra. E se nós agirmos de forma inconsequente, se começarmos a agir de forma a nos matar aos poucos, nós vamos acabar nos matando antes do tempo. Estaremos cometendo um suicídio, que eles falam suicídio indireto. É um que a gente vai por outras vias, mas chegamos no mesmo lugar. O ato de nos matarmos. Mas nós vamos fazendo isso aos poucos. Havia um pedreiro muito bom, trabalhador, e era contratado de uma empresa de engenharia para construir casas. Depois de muito tempo dedicado à empresa de construção de casas, ele procurou o dono da empresa, que já era seu conhecido de muito tempo, era amigo, eles já eram amigos, e procurou o dono da empresa e pediu ao dono da empresa a sua aposentadoria, a sua tão sonhada aposentadoria. E o dono da empresa achou aquilo interessante, percebeu que ele estava determinado e que um dos seus melhores funcionários realmente sairia do seu quadro de funcionários. Chamou o funcionário que tinha pedido a aposentadoria, o seu Gabriel, e falou assim: seu Gabriel, o senhor é um excelente pedreiro, um mestre de obras, de mão cheia, e nós temos que reconhecer, eu tenho que reconhecer o bom trabalho que você tem feito para essa empresa durante todos esses anos, e eu gostaria de fazer um pedido antes da sua aposentadoria, só mais um pedido. Seu Gabriel achou que era um pedido simples e falou assim: claro, pode me falar o que é que você está querendo, eu faço com maior alegria, eu faço isso e depois eu recebo a aposentadoria. E o dono da empresa falou assim: eu gostaria que você construísse uma última casa. A última casa. Depois que você construir esta casa, eu então te dou a sua aposentadoria tão sonhada. Seu Gabriel não esperava por essa. Ele imaginou que seria só mais uma casa, ou só mais um serviço mais simples. E já tinha dado a palavra que faria com toda alegria, não quis contrariar o dono da empresa e acabou dizendo que sim. Ele construiria mais aquela casa. E depois, ele queria, então, a aposentadoria dele. Combinaram. Começou o início da obra. Seu Gabriel começou a fazer aquela casa numa velocidade altíssima. E rapidamente ele foi levantando as paredes e foi fazendo. Só que o seu Gabriel já não estava mais caprichando do jeito que ele caprichava. Ele estava contrariado, emburrado, porque ele não queria fazer aquele serviço. Ele não queria fazer aquele trabalho.
Então ele estava construindo assim de má vontade. As paredes saíram um pouco tortas, ele não colocou ali alinhado, tudo certinho, as medidas, ele não passou mais ali a linha que fazia a parede ficar retinha. Ele não caprichou no encanamento, não caprichou no telhado, e ele sabia disso. Mas ele queria entregar logo a casa para poder conseguir a aposentadoria. Em 3 meses ele entregou a casa para o dono da empresa, que ficou muito impressionado, que o seu Gabriel nunca tinha entregado uma casa tão rápida, aquela tinha sido em tempo recorde. O dono da empresa não sabia que a qualidade do serviço tinha caído, mas ele também tinha combinado, de dar a aposentadoria do seu Gabriel, chamou o seu Gabriel, falou assim: seu Gabriel, o senhor trabalhou aqui na empresa durante toda a sua vida e eu sou muito agradecido. E eu sei que durante todo este tempo você passou construindo casas, mas que você mesmo, seu Gabriel, não tem uma casa própria. Então, pegou a chave da casa que tinha acabado de ser construída pelo seu Gabriel e falou assim: então, tome aqui as chaves da sua casa. Eu estou te dando de presente por todos esses anos de trabalho aqui na empresa. Toma, a casa é sua, seu Gabriel. Seja feliz na casa que o senhor acabou de construir. E o seu Gabriel pegou a chave e pensou assim: se eu tivesse construído bem essa casa, agora eu estaria bem melhor. Porque ele só se lembrou das coisas que ele tinha feito de qualquer jeito. E as dores de cabeça que ele ia ter com aquela casa. Mas era uma casa, ele gostou do presente, é claro. Mas fica uma lição para nós. Que nós construímos a nossa vida todos os dias. Cada dia nós colocamos um tijolo na nossa casa. E se nós, por algum motivo, quisermos sair da organização, dessa organização de construção da casa, se quisermos desviar o nosso caminho e acabarmos fazendo como o seu Gabriel, acelerando o processo, vai ficar uma casa mal acabada. E no final das contas, nós é que vamos ter que conviver com aquilo que nós fizemos conosco. A casa que o seu Gabriel construiu ia requerer dele como se ele tivesse que desmanchá-la toda e refazer. E serve para que a gente possa pensar na forma como nós vamos viver a nossa vida, a fim de que a gente não caia no mesmo engano que ele caiu. Ele se iludiu que, fazendo uma casa mais rápido, ele estaria cumprindo com o seu dever, sem medir a consequência do seu ato. E essa situação a gente pode ajudar para que a gente possa perceber a nós mesmos. Nós construímos a nossa vida, todos os dias a gente coloca um tijolo. E então que esse tijolo seja bem colocado, que a gente preste atenção na nossa vida, que a gente observe as nossas atitudes a fim da gente não cair num processo de suicídio indireto, que é esse se matar aos poucos. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que a gente se mata aos poucos? Nós dividimos essa ideia em duas. Um tipo de morte que a gente causa a nós mesmos é através dos nossos hábitos físicos. De uma forma física a gente se mata. E uma outra que é de uma forma moral. Essas duas formas, a física e a moral, elas constituem então duas modalidades que nós podemos usar uma, outra ou as duas ao mesmo tempo. De que forma? A física, quando nós vamos acabando com o nosso corpo físico e nós vamos tendo hábitos físicos, hábitos de alimentação, hábitos de trabalho, de desregramentos, de uso das nossas energias de forma inadequada. Nós vamos nos viciando em bebidas, em fumar, em atos de fumar. E quando nós vamos criando estes hábitos de nos alimentarmos mal, de dormirmos mal, de bebermos em excesso, fumarmos, nós vamos tendo consciência que todas essas atitudes, por exemplo, quando vem uma propaganda de cigarro, é obrigatório que coloque lá que fumar é prejudicial à saúde. As empresas que vendem cigarros são obrigadas a informar isso.
E existe já uma divulgação nesse respeito. E nós sabemos que fumar vai nos matando aos poucos. A bebida alcoólica, quando nós usamos de forma inadequada, ela também vai nos matando aos poucos. Se usada de forma ponderada, pode até ser um benefício em pequenas doses. Ela é utilizada muitas vezes para poder auxiliar. Mas o mau uso, vamos colocar aqui uma ênfase, o mau uso da bebida alcoólica, ela pode nos levar a uma morte prematura. Ela pode acabar com a nossa saúde física. O excesso do trabalho, quando nós gostamos de trabalhar e vamos nos dedicando ao trabalho e vamos acabando com a nossa saúde de tanto trabalhar por não tirarmos o tempo do corpo repousar, que é um tempo necessário. E isso vai também provocando o desgaste do corpo, das suas energias, nós vamos acabando acelerando o processo de morte do nosso corpo. Tem um preparador físico aqui no Brasil, o nome dele é Nuno Cobra. Ele é um preparador físico conhecido no meio do esporte. E ele preparou muitos atletas. E dentre esses atletas, um deles é um brasileiro muito famoso. O piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ayrton Senna teve como um dos seus preparadores físicos o Nuno Cobra, que preparava ele. E Nuno Cobra, ele escreveu um livro chamado A Semente da Vitória. E narra nesse livro o que é que ele solicitava dos atletas, dos que queriam fazer uma preparação, o que os atletas precisavam de fazer para terem ele como preparador físico. E Ayrton Senna, inclusive, precisou de entrar, de se enquadrar dentro das exigências do Nuno Cobra para que o Nuno Cobra fosse o seu preparador físico. Aliás, eu gostaria de aproveitar o momento e falar sobre um momento que aconteceu agora no mês passado, agosto de 2020. Em agosto de 2020, houve um programa de computador usando inteligência artificial. Ele foi alimentado com os dados de corredores, de corridas de Fórmula 1, do Ayrton Senna, do Schumacher e tantos outros corredores. Foram coletadas várias e várias informações de todas as corridas durante o período da história, desses últimos tempos, e foi jogado neste computador para verificar, dentre todos os pilotos, qual teria sido o melhor deles. Em agosto de 2020, esse programa de computador, utilizando inteligência artificial, declarou o nosso querido Ayrton Senna como o primeiro lugar dos pilotos de Fórmula 1. E em segundo lugar, o Schumacher. E fica então só uma curiosidade do Ayrton Senna. E Nuno Cobra era o treinador do Ayrton Senna. E ele falou assim para o Ayrton Senna: bem, eu vou te preparar, mas a primeira regra é: você precisa dormir bem. Se você não dormir bem, eu não posso ser o seu treinador. Quando você estiver por volta das 10 horas, 10h30 no máximo, você já tem que estar na cama deitado. Atletas que eram bons, mas que no seu hábito de dormir atravessava esse horário, ia para as 11 horas, meia-noite, ia para as festas, ia se divertir nesses horários, Nuno Cobra recusava-se trabalhar com atletas que tinham este comportamento. Mas aqueles que se submetiam às regras de Nuno Cobra tinham que obedecer isso. E Ayrton Senna, ele seguia essa regra. Então ele dormia cedo. Ele não atravessava um horário em que ele ia usar momentos do sono para fazer outras coisas, participar de festas, de conversas e estender além do horário para poder e usar esse tempo sem ser para dormir. Então a primeira regra que Nuno Cobra colocava era o dormir bem. Porque dormindo bem, ele passava para a segunda regra, que era alimentar-se bem. Teria uma alimentação balanceada. Ele falava que tinha que se alimentar várias vezes. Tinha que comer pouco e se alimentar muito. Comer pouco quer dizer, na hora que você vai fazer a sua refeição, você come pouco. E alimentar-se muito não é para demorar muito tempo entre uma refeição e a próxima refeição. Então, se alimentar várias vezes,
tem uma refeição pequena, daí umas 3 horas daquela refeição, você tem uma outra refeição também pequena. Não comer muito a cada refeição, mas entre elas, ou seja, você fazer várias refeições ao longo do dia, ou seja, alimentar-se muito, mais vezes que ele falava, mas em cada refeição comer pouco, de uma forma equilibrada. Juntando então o dormir bem e o alimentar-se bem, depois disso é que ele começava a parte dos exercícios. Ele deu até um exemplo. Se nós vamos a uma academia e não dormimos bem à noite, e não comemos o nosso café da manhã, e vamos para a academia sem termos dormido bem, sem termos nos alimentado bem, nós vamos maltratar o nosso corpo na academia, exigir dele uma energia que ele não tem para poder usar. E que nós vamos estar fazendo o trabalho oposto de nós conseguirmos uma condição física desejável. Nós estaremos colocando uma condição física indesejável, porque aquilo não é bom para a nossa saúde. Então ele nos recomenda essa ordem de dormirmos muito bem. Depois de dormirmos muito bem, nós estamos em condições de comermos bem. Comendo bem, ou seja, tendo uma alimentação equilibrada, nós estamos em condições de fazermos as atividades físicas bem. E que esses 3 reunidos vai ajudar o nosso corpo a ter uma saúde boa, estarmos preparados para o esporte, que era o objetivo dele, porque ele era preparador físico. Então fica a dica do Nuno Cobra com relação aos hábitos alimentares. Nós prestarmos atenção então nas bebidas, no uso de drogas ilícitas que causam alucinação, o uso do cigarro como um hábito nosso. Se nós tivermos isso em nossas vidas, para que a gente não deixe de prestar atenção, porque são hábitos que vão nos prejudicando, que vão nos matando, que vão causando o nosso suicídio, indiretamente. Nós vamos nos matando com esse tipo de hábito. A nossa conversa não é para julgar ninguém. Como nós temos no Evangelho de Jesus, eu gosto muito dessa passagem, que Jesus fala o seguinte, em João 12:47. Eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Por que Jesus falou isso? Porque o que ele veio fazer aqui, o seu Evangelho, os seus ensinamentos não são para serem usados no nosso julgamento. Não é para a gente pegar o Evangelho, olhar o Evangelho e falar assim, que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, e ficar julgando quem é que está fazendo isso ou deixando de fazer. O Evangelho de Jesus veio para nos salvar, para que a gente possa, ao ler o Evangelho, tomar consciência dos seus ensinamentos e procurar colocá-los em prática de forma a nos retirar do caminho errado e nos colocar no caminho certo. Ele não veio nos condenar. Falar assim, você é um errado na vida. Não. Então a nossa conversa também tem o mesmo objetivo. Não é estarmos aqui condenando ninguém, mas alertarmos que existem hábitos que são prejudiciais à nossa saúde e que vai causar a nossa morte prematura. Não para nos condenar, mas nos alertar, abrir os nossos olhos e, tomando conhecimento dessa realidade, nós procurarmos nos ajudar a mudar o rumo da nossa vida, modificarmos os nossos hábitos ruins. Então, a nossa conversa é também nesse sentido. Não é para condenar ninguém, não é para julgar ninguém, mas para que nós possamos estar atentos à nossa vida. Pessoal, a parte então das 2 ideias que nós falamos, a parte do física, ou seja, o nosso suicídio indireto ligado aos nossos hábitos materiais, passaria a questão de nosso descanso necessário, trabalharmos com a moderação necessária, nós termos tempo para cuidar da nossa saúde e descansarmos, porque o nosso corpo é precioso. Ele terá que nos levar até o último dia da nossa vida. É necessário que ele seja bem cuidado. É necessário nós tomarmos os cuidados necessários com carinho do nosso corpo. Dormirmos bem, nos alimentarmos bem, buscarmos ter uma vida com esportes, com exercícios, a fim de que o nosso corpo se fortaleça, porque o nosso corpo é constituído de músculos, e o músculo, quando não é exercitado, ele vai atrofiando. Inclusive o nosso coração é um músculo, ele precisa ser exercitado.
Se o coração não ganha ali, se ele não altera o ritmo cardíaco do dia a dia, se nós não fizermos ao menos uma caminhada de 30 minutos, para poder ajudar o coração a acelerar um pouco, ou seja, para ele sair daquele ritmo sempre de um batimento só, para ele adquirir uma resistência, para ele subir o seu batimento e depois voltar, para que ele tenha esse hábito de lidar com uma sobrecarga maior do que ficarmos simplesmente parados, sedentários. O coração precisa ser exercitado, ele é um músculo. E é necessário fazermos, então, os exercícios físicos. Dormirmos bem, comermos bem, nos exercitarmos bem para termos a nossa saúde física melhor. E dos hábitos, do uso que nós fazemos de outras coisas como os alucinógenos, o fumo, né, o tabagismo, as bebidas alcoólicas, o uso do sexo. Porque todas essas coisas, por nos dar o prazer, que a gente sentir o prazer material e é aquela vontade de experimentar novamente aquela sensação de prazer, muitas vezes nós vamos nos entregando a essas coisas, aos alucinógenos, o uso das drogas, ao uso do cigarro, a das bebidas alcoólicas e da sensualidade. Isso tudo nós vamos nos entregando e vamos buscando cada vez mais sem um equilíbrio. E isso tudo, esses excessos que nós vamos cometendo, vai nos prejudicando de tal forma a comprometer o nosso corpo, a diminuir a nossa expectativa de vida. O tempo que nós conseguiríamos estar com o corpo não vai ter mais a mesma vitalidade, porque a gente vai estar gastando de forma exagerada. Então, todo exagero, todo excesso é prejudicial. Daí nós procurarmos um equilíbrio. Não quer dizer que se eu tomar um copo de uma bebida alcoólica, de um vinho, eu já esteja me matando. Voltamos a repetir, é o bom senso de analisarmos o uso que nós estamos fazendo. O uso ponderado. O abuso é que é prejudicial. Lembrando que outras coisas como os alucinógenos e o cigarro, eles têm trazem com eles a morte das nossas células. E isso vai nos prejudicando. Então, o uso dessas coisas, o desgaste que a gente pode ter numa vida desregrada com o sexo, vai fazendo com que a gente acabe com as nossas energias, que a gente use além daquilo que seria necessário para nós estarmos usando. Então, esses cuidados todos desses vícios, dessas coisas, mais o cuidar da saúde, do dormir, do alimentar-se, dos exercícios físicos, tudo isso reunido vai nos ajudar, então, procurarmos colocar isso em equilíbrio, vivermos bem, a fim de nós termos uma vida longa aqui na Terra, a fim de que a gente tenha uma vida saudável, que a gente tenha os nossos momentos até o final. E isso daí é aquela primeira ideia que a gente falou dos nossos hábitos materiais. E a segunda ideia que nós dissemos está ligada à questão moral. Essa questão moral é da forma como nós nos conduzimos, da forma como nós nos comportamos nos nossos relacionamentos, uns com os outros, a forma como nós agimos com o nosso próximo. Enquanto citamos aqui a Semente da Vitória com Nuno Cobra, que nos ajuda a compreendermos a saúde do nosso corpo e a melhor forma de lidarmos com ela, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus a receita certa para a questão moral, para que a gente tome conhecimento dessa questão moral. Havia um rapaz chamado Tadeu. Tadeu era um rapaz que tinha 3 amigos. Era o amigo número 1, o amigo número 2 e o amigo número 3. Tadeu tinha 3 amigos. E um dia, Tadeu recebeu uma carta do tribunal convocando ele. A palavra que se utiliza, né, no termo jurídico é intimando. Tadeu foi intimado a comparecer no tribunal. Ele deveria participar de uma audiência com o juiz. Ele procurou seus 3 amigos, o amigo número 1, o amigo número 2 e o amigo número 3, mostrou a carta e disse que ele tinha sido intimado e que ele gostaria que os amigos dele pudessem ir com ele no dia da audiência lá com o juiz. O amigo número 1 virou para o Tadeu e falou assim: Tadeu,
nesse dia tem uma viagem, eu não vou poder ir com você. Estou vendo aqui que a data da sua audiência é daqui 2 semanas e eu vou estar viajando. Mas durante essas 2 semanas eu vou estar com você. Nós vamos estar juntos, nós vamos participar, eu vou estar te dando apoio e tudo, a gente pode conversar sobre o assunto, eu te ajudo naquilo que eu puder, mas infelizmente no dia eu não vou estar aqui, não posso ir com você. O amigo número 2 falou assim para o Tadeu: Tadeu, quem é o juiz aí da audiência? Tadeu olhou e falou assim: é fulano de tal. Ih, Tadeu, eu conheço esse juiz. Então eu faço o seguinte, eu, como o amigo número 1, eu vou estar com você essas 2 semanas. No dia eu passo na sua casa, nós vamos até a porta do tribunal, mas lá no tribunal eu não entro, não. O amigo número 3 virou para o Tadeu e falou assim: Tadeu, pode contar comigo. Eu fico com você essas 2 semanas, no dia eu passo na sua casa, nós vamos juntos ao tribunal e chegando lá eu entro no tribunal e vou com você até o fim, lá na audiência. As 2 semanas se passaram e no dia da audiência o amigo número 1, como tinha falado, estava longe. O amigo número 2 e o amigo número 3 passaram na casa do Tadeu e foram para o tribunal. À porta do tribunal, Tadeu deu um abraço no amigo número 2, o amigo do 2 também deu um abraço no Tadeu, eles se despediram. O amigo número 2 lhe desejou muita sorte, orou com ele, pediu que a proteção necessária, que corresse tudo bem com Tadeu, e não entrou, ficou para trás na porta do tribunal e foi embora. E no tribunal entrou o Tadeu e o amigo número 3. Compareceram à audiência perante o juiz. Essa historinha do Tadeu, ela tem muito a ver conosco. Nós é como se fôssemos o Tadeu da história. E temos 3 amigos. Nós temos 3 amigos. O amigo número 1 são os nossos bens materiais. São as coisas que a gente tem aqui na Terra. O nosso amigo, esses bens materiais, esse amigo número 1, eles estão conosco durante a nossa vida. Mas existe o dia da audiência, que representa para nós o dia da nossa morte. O dia que nós vamos deixar este mundo, deixar o nosso corpo físico. Então o amigo número 1 está conosco até o dia da nossa audiência. Mas no dia da nossa audiência, eles ficam para trás. Os bens materiais ficam para trás. Eles não vão conosco. A gente não leva nada desse mundo. Nós vamos sem o amigo número 1. Ele vai ser útil para nós enquanto nós estamos aqui, neste corpo de carne. Temos a necessidade das coisas materiais. Porém, no dia da nossa morte, quando nós deixarmos este corpo, o amigo número 1 vai estar bem longe, como na historinha do Tadeu. O amigo número 2 representa os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nos conhecem, do nosso relacionamento, da nossa intimidade, que no dia da nossa morte vão nos levar até a porta do tribunal, ou seja, vão nos levar até o cemitério. Mas da porta do túmulo eles não passam. Eles vão conosco, eles oram por nós, pedem a Deus que dê tudo certo, eles nos abraçam, choram por nós, têm um sentimento de amor por nós, mas os nossos familiares, os nossos amigos não vão conosco além das portas do túmulo. Todos eles ficam também. Quem é que vai conosco? O nosso amigo número 3. Quando nós morremos, é ele que nos acompanha para o outro lado, depois que nós nos desligamos do corpo físico. É o amigo número 3. O amigo número 3 são as nossas ações. Tudo aquilo que nós fazemos. É o amigo número 3 que vai comparecer perante o juiz e é ele que vai nos ajudar ou nos atrapalhar perante a nossa audiência com o juiz. Que esse juiz é a nossa própria consciência, que vai estar do outro lado da vida e vai falar nos nossos pensamentos a respeito da nossa vida. E que o nosso amigo número 3, que as nossas ações possa ser o nosso advogado de defesa, que ele possa nos ajudar neste dia, que ele possa estar do nosso lado, que ele possa ter contribuído, que ele possa falar das vezes que nós tiramos do nosso tempo para
visitar alguém que estava doente, que dividimos um prato de comida com alguém que estava com fome, quando silenciamos a nossa voz para ouvirmos desaforos sem revidarmos ou xingarmos de volta essas pessoas. Que as nossas ações possam falar ao nosso favor, porque o nosso suicídio indireto, quando é do lado moral, ele acontece quando o nosso amigo número 3, as nossas ações são feitas contra nós próprios. Nós vamos nos matando por dentro. Quando nos deixamos levar pela cólera, pelos excessos de cólera, quando nós não aprendemos a tolerar os nossos irmãos, quando deixamos de nos reconciliar com os nossos irmãos, quando não perdoamos os nossos irmãos, quando deixamos de assistir aos nossos irmãos, quando vamos lidando com as pessoas de qualquer jeito, sem considerarmos os sentimentos das pessoas, falamos de forma ríspida, achamos que somos os donos da verdade e vamos tratando as pessoas de qualquer forma, somos levianos para com os nossos semelhantes. Nisso, nosso amigo número 3 vai dizer de nós que ele vai ser uma testemunha de que nós não agimos bem. E cada atitude cada excesso nosso nessas condições agrava o nosso estado de saúde física. Que o nosso comportamento moral, ele age diretamente na nossa saúde. E pelo estilo de vida que nós levamos na Terra, pelo nosso comportamento, nós vamos atuar na nossa saúde e comprometer o nosso estado físico, causando um suicídio indireto. E nessa ideia, nessa imagem, nós temos dentro da literatura espírita os fatos trazidos dentro da literatura espírita daqueles que atravessaram por esta situação. Um caso muito conhecido está na obra Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde o irmão nosso, André Luiz, não é o seu nome verdadeiro, ele mesmo fala, ele utiliza esse nome em respeito às pessoas aqui da Terra que viviam ali naquela época dele. Então ele utilizou não o seu nome verdadeiro, mas este nome, André Luiz, para poder trazer a sua experiência e nos alertar. Trazer para nós uma reflexão, porque ele não percebia, ele não enxergava que ele estava se matando aos poucos. E ele começa o seu livro dizendo que, depois da sua morte, ele se viu em uma região de perturbação, numa região de sofrimento, e ele era acusado de suicídio o tempo inteiro pelas entidades, pelas pessoas que estavam ali com ele naquele local. Tratavam ele sempre de suicida. E ele ficava indignado, porque ele tinha lutado pela sua vida. Ele falou assim, mas eu fui para o hospital, eu fiz as cirurgias, fiz 2 cirurgias, foram mais de 40 dias lutando pela vida lá na casa de saúde. Então ele não entendia porque ele era chamado de suicida. E vivia ali naquela região, ele estava naquele local de sofrimento no plano espiritual, conforme ele mesmo narra no livro Nosso Lar. Depois que ele passou bastante tempo nessa região de sofrimento, ele diz que começou a se lembrar, começou a ter pensamentos de Deus, do autor da vida, que teria que existir Deus. Porque ele se lembrava das vezes poucas que ele tinha ido às igrejas, ele tinha se lembrado das formalidades que ele seguia dentro da igreja, mas aquilo nunca tinha penetrado nele de uma forma real e impactante. Mas ele começou a se lembrar desses momentos e começou a lembrar-se de Deus. E ele conta que neste momento ele se emocionou e se ajoelhou, fechou seus olhos e ele rezou a Deus, pediu a Deus que o ajudasse. E ali ele passou bastante tempo que lágrimas sinceras verteram dos seus olhos.
até que ele foi despertado por um barulho que ele imaginou que fosse alguém ali daquela região que o atormentava, que tinha aparecido para continuar a tormenta que ele vivia naquele local. Mas quando ele abriu os olhos, ele se surpreendeu, porque ele estava agora numa região diferente, mais clara, com uma vegetação mais simples, e ali estava na presença de uma pessoa que tinha um rosto simpático e amigo, que se identificou por Clarencio. E Clarencio o leva até uma cidade chamada Nosso Lar, no plano espiritual. Por isso o nome da obra Nosso Lar. E chegando em Nosso Lar, ele é levado a um tipo de um hospital dentro dessa cidade de Nosso Lar, onde ele vai ser tratado o período que ele passou na região de sofrimento, em que ele se encontrava em condições precárias após a sua morte do corpo físico. E lá nessa cidade ele vai receber a assistência. Ele chega num dia e no outro ele recebe a visita de um médico. E até então ele está muito mais tranquilo, porque quem o resgatou o tratava bem, só falava em Deus, só falava em paz, o tratava com cordialidade, diferente do que ele estava acostumado naqueles últimos tempos que ele estava vivendo, perseguições e torturas e tormentos na região onde ele estava no plano espiritual. Ele estava tão feliz de estar agora num local diferente, está sendo bem tratado. No outro dia ele recebe então a visita do médico de serviço de saúde de Nosso Lar, levado por Clarencio, o mesmo que o tinha resgatado da região de sofrimento. E este médico do plano espiritual não era um médico de carne, não era encarnado como nós. Era lá, toda essa história acontece no plano espiritual. Faz o exame de André Luiz e diz assim para André Luiz: é lamentável que você tenha vindo pelo suicídio. Nessa hora André Luiz fala assim: mas como? Suicídio? E ele se surpreende com o diagnóstico do médico e fala, e ele era médico aqui na Terra. André Luiz conta que ele foi médico quando estava na Terra. E ele então fica revoltado. E fala-se que não, que ele tinha lutado pela vida, que ele não era suicida, que aquele diagnóstico estava equivocado. E o médico Henrique de Luna, lá de Nosso Lar, faz então para André Luiz toda a análise da situação do seu corpo espiritual. O nosso irmão Robson, na última palestra, na sexta-feira, falou sobre o corpo espiritual e trouxe para a gente da epístola de Paulo, que falava da existência do corpo físico, o corpo de carne e o corpo espiritual. E nós também aproveitamos o exemplo dessa outra palestra, dessa outra conversa que o nosso irmão Robson trouxe, para também usarmos a referência de Paulo, que nós temos um corpo material, um corpo de carne e um corpo espiritual. E lá, no plano espiritual, André Luiz estava narrando a sua condição, onde Henrique de Luna, analisando o seu corpo espiritual, que recebeu toda a carga que o corpo físico dele, que o corpo de carne foi atingido, ele passou essa carga para o corpo espiritual. Refletiu no corpo espiritual. E quando André Luiz morreu, o corpo físico ficou para trás e foi enterrado. Mas o corpo espiritual tinha ali todo o mapa, toda a história do que foi feito no corpo físico. Então, Henrique de Luna começou a analisar e começou a dizer para ele que o problema que ele passava, que ele falou das oclusões intestinais, ele passou por 2 cirurgias nos intestinos. E Henrique de Luna falou assim, a cirurgia dos seus intestinos tinha como causa o câncer, e o câncer como causa as suas leviandades no campo da sífilis, pelas leviandades suas que você tinha no campo da sífilis. E começou a falar sobre essa situação que poderia ser resolvida caso o comportamento dele fosse um comportamento mais calmo, mais tranquilo, com maior preocupação com o bem-estar alheio, onde ele se preocupasse com o seu semelhante. Mas ele tinha um comportamento intempestivo, encolerizado, ele não tratava as pessoas de uma forma tranquila.
E começou a falar do comportamento de André Luiz a comprometer e agravar a situação, levando ele ao estado da morte, como uma causa profunda. E isso André Luiz nos traz, e ele nos fala a todos, a fim de que a gente possa também nos alertar sobre o nosso comportamento. Jesus, no Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 21, nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Jesus falou assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. E eu vos digo em verdade, que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E Jesus então coloca lá em Mateus 5, versículos 21 e 22. Primeiro ele coloca que encolerizar-se contra o seu irmão merece ser condenado pelo julgamento, que é no mesmo nível de matar. Não matarás, porque se matar, merecerá ser condenado pelo julgamento. Se encolerizar-se contra o irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. É o mesmo tipo de condenação. Então Jesus equipara que o encolerizar-se contra o irmão tem o mesmo peso espiritual que matar o irmão. Quando você agrava essa situação de encolerizar-se, partindo para um desprezo, ou seja, disser ao seu irmão raca, em que você agora o despreza, ele agrava ainda mais. Ele coloca isso como uma situação que agora vai ser levado para o conselho, sobe de instância. Porque o nosso crime, digamos assim, ele está mais grave do que antes. Antes não só se encolerizou, agora nós partimos ao desprezo pelo outro. Nós chegamos a falar o raca, que era uma expressão de desprezo. E ele fala, e se disser, ou seja, se agredir verbalmente, partir em direção ao outro e disser és louco, que já é uma agressão verbal, Jesus fala, merecerá ser condenado ao fogo do inferno, às regiões de sofrimento. E André Luiz foi parar numa região de sofrimento. E ele disse que não imaginava, depois do diagnóstico de Henrique de Luna, ele vai conversar com Clarencio. E ele vai relatar que ele nunca imaginou que pequenas atitudes que ele tinha, coisas simples da vida que ele não considerava como erros graves, seriam pedido contas dele naquela hora. Ele nunca imaginou que o seu comportamento estava tão errado na vida, que a forma como ele agia com as pessoas era uma forma tão arbitrária, tão pesada. E ele não conseguia imaginar, enquanto ele estava aqui encarnado, que é a nossa condição agora, que é o nosso jeito de viver no dia de hoje. É como nós estamos vivendo agora. E para que a gente não fique com os olhos vendados. E Jesus falou assim, você quer tirar o argueiro do olho do seu irmão, vós que tem uma trave no vosso olho. Hipócrita! Primeiro tira a trave que está no seu olho te cegando, para depois você querer tirar o argueiro do seu irmão. Fica para nós um alerta, uma sugestão de leitura esse livro, Nosso Lar. Porque a história não é só isso, isso é o início do livro. Mas André Luiz vai trazer toda a sua experiência pós-morte. Ele que viveu na Terra sem ter essa preocupação, sem saber que estava se matando aos poucos, e ele se matou aos poucos. Pelos excessos, ele tanto da parte física, com o uso de bebidas alcoólicas e alimentação desregrada, como do seu comportamento, do seu amigo número 3, das suas ações, a forma como ele se comportava, encolerizando-se, sem se reconciliar, sem tolerar nada, era sempre do jeito dele, cheio de vaidades e de orgulho, e que isso foi minando a sua saúde física ao ponto dele morrer como um suicida.
morreu, ele se matou indiretamente. Henrique de Luna chega a falar na sua conversa com André Luiz que a proposta dele ser médico aqui na Terra não se consumou. Que o plano que tinha sido feito para ele estar aqui na Terra como médico, na missão de ser médico, ele não conseguiu cumprir por causa do suicídio, por ter agido como ele agiu, pela falta de consideração do seu comportamento físico, de não cuidar da sua saúde física, e principalmente do seu comportamento moral, do seu amigo número 3, das suas ações aqui na Terra, a fim de que a gente use o exemplo de André Luiz, que ele nos ajude para que a gente não caia no mesmo erro, porque às vezes a gente está com uma trave no nosso olho, sem enxergar essa situação em nossas vidas. Como é que nós estamos lidando com as pessoas? Prestando atenção nessa passagem que Jesus fala sobre a cólera, que encolerizar é tão ruim quanto matar. Quando nós desprezamos, nós agravamos mais como se a gente estivesse matando uma pessoa. Quando a gente xinga e verbaliza, o peso espiritual é ainda muito maior. É muito mais grave esse tipo de comportamento. E olha que às vezes a gente não dá importância, como André Luiz fala lá no livro Nosso Lar, como ele não deu. E às vezes nós estamos fazendo isso. Então, para a gente refletir e pensar sobre o nosso comportamento, a fim de que a gente possa viver bem, para que a gente, e assim, desencarnar bem, não cometendo suicídio, não nos matando pela nossa própria ação, pela nossa própria atitude, agindo de forma desorientada, por não estarmos prestando atenção. Foi falta de atenção, digamos assim, foi a falta de atenção de André Luiz. E que a gente possa aprender com o seu exemplo e nós corrigirmos a tempo, procurarmos rever como é que está sendo o nosso comportamento, como é que eu estou agindo dentro do Evangelho de Jesus Cristo, ler e estudar este Evangelho, para nos ajudar a compreender melhor as nossas atitudes, a fim de que a gente não falseie, porque aqui na Terra a gente pode enganar, mas depois que a gente morrer, não existe mais nenhuma máscara. André Luiz falou isso para o médico, falou assim, eu na Terra poderia usar uma máscara nesse momento, mas ele estava ali entregue, aberto, e sem julgamentos. Eles estavam lá para ajudar André Luiz a enxergar, a tomar consciência dos seus próprios atos, não para poder condená-lo, mas para poder salvá-lo, como Jesus falou, a fim de que ele pudesse sair daquela situação, a fim de que ele saísse e tomasse outro rumo na sua vida. E da mesma forma nós possamos usar o exemplo de André Luiz, da mesma forma, para que a gente consiga enxergar, porque podemos estar com uma trave no nosso olho, vendo o cisco no olho dos nossos irmãos. Vamos aprender a tirar essa trave, que se chama orgulho, e vaidade e egoísmo. Essas 3 coisas nos cegam e não deixam a gente enxergar que as nossas atitudes possam estar nos prejudicando, porque os primeiros prejudicados do mal que nós fazemos aos outros somos nós mesmos. O mal que mais nos faz mal é o mal que nós fazemos às outras pessoas. Cuidemos da gente, amemo-nos, vamos procurar cuidar de nós, nos instruirmos, aprendermos, estudarmos, buscarmos mais informações, nos esclarecermos, usarmos a nossa inteligência para nos salvarmos e não nos entregarmos a uma conduta inadequada e depois, quando nós estivermos frente a frente com a nossa consciência, que não pudermos mais calar a sua voz, nós venhamos a nos arrepender. Ou seja, no dia da nossa audiência, quando formos perante o juiz, estejamos com o nosso amigo número 3, como um advogado de defesa, a falar por nós de todas as vezes em que sacrificamos as nossas dificuldades íntimas para poder auxiliar, que procuramos nos esforçar para ajudar, para termos paciência, para perdoar, para nos reconciliar, que buscamos as pessoas da nossa convivência, pedirmos perdão e reconciliarmos com elas. Isso é que nos dá a vida. É isso que nos faz viver bem aqui na Terra. Nós estarmos procurando colocar em prática o Evangelho de Jesus. Eu vos dou a minha paz eu vos deixo. Foi assim que Jesus falou. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja com todos nós.
Que Ele nos oriente e Ele nos ajude a termos uma vida saudável na terra, baseada no seu Evangelho, guiada por Ele, Jesus, e que nós possamos aproveitar estes exemplos que nós recebemos para nós sermos úteis nas mãos de Jesus, procurando aplicar o seu Evangelho, procurando colocar na prática estes ensinamentos e cuidarmos, além dos outros, de nós mesmos, procurando modificar as nossas atitudes para melhor, a fim de que nós possamos ter uma vida boa, no sentido de termos vivido bem a proposta do Evangelho de Jesus aqui na terra. Que o Senhor Jesus nos dê, então, essa paz, que ela se instale em nossos corações, que ela nos acompanhe e que a sua luz continue a nos iluminar. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe hoje e para todo o sempre. Que assim seja. E para nós encerrarmos, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus, o nosso Pai. Por todas estas palavras, pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude na compreensão, que elas nos sejam úteis a nós e a todos aqueles que puderem se beneficiar, mas que, acima de tudo, as boas vibrações reunidas dos nossos sentimentos e pensamentos possam ser levadas pelas mãos amigas dos benfeitores espirituais até os pensamentos que estão em provação, passando por ideias suicidas, que cheguem até eles como um bálsamo a lhes ajudar a ultrapassar e a superar estes pensamentos, que eles consigam, Pai, superarem estes momentos difíceis, que a Tua mão amiga, protetora, se faça como um socorro a todos estes nossos irmãos. Agradecemos todas as bênçãos que aqui recebemos e vos pedimos que a paz do Senhor esteja nos nossos lares, nos lares de todas as pessoas que aqui estão nos assistindo. Nosso muito obrigado por tudo. Em nome de Deus, o nosso Pai, nós demos início à nossa conversa e em nome de Deus ela está encerrada. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.